Obrigado, Vérico. Bom dia também ao pessoal que está em casa, através do Face da Seara. Vamos começando o nosso trabalho com a leitura do Evangelho. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Emprego da riqueza. Espírito protetor, Cracóvia, 1861. Só um trechinho. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade. Diante da atividade que desenvolveis, seria de se acreditar tratar-se de uma questão do mais elevado interesse para a humanidade. Mas ela, quase sempre, é para atender aos nossos exageros, às vaidades, ao nosso gosto pelos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver então, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho árduo, vangloriarem-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que fazeis, movidos pelo egoísmo, a vaidade e o orgulho, enquanto esqueceis o cuidado com o vosso futuro, assim como dos deveres de solidariedade fraterna, obrigatórios a todos os que desfrutam das vantagens da vida social? Chamado, né? Quando estava tocando a música de Zaqueu, eu estava lendo a lição do Zaqueu, né? A visita de Zaqueu na casa, a visita de Jesus na casa de Zaqueu, falando sobre o dinheiro, o amor imoderado ao dinheiro. Zaqueu era um publicano, e publicano era um cobrador de impostos. Isso era um grande desafio na época do Império Romano, na mistura, né, com o judaísmo. Então, muitas vezes esses publicanos, esses cobradores de impostos, que era uma tarefa muito árdua, muito perigosa, enriqueciam de forma ilícita, né? E então ficou até comum a gente entender que são pessoas olhadas com maus olhos. E Zaqueu, ele se modifica quando ele vê Jesus. Ele fala para Jesus, quando ele entra na casa, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele que eu machuquei, eu vou dar 4 vezes mais. Aí Jesus fala uma frase importante, eu vim para aquele que estava perdido. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, e a gente foi conhecer Camboja e Laos, países da Ásia. E ela é muito interessante porque é um lugar muito bonito. A natureza é muito exuberante, né? É um povo muito amistoso, muito solidário. Mas Camboja é um dos países mais pobres do mundo. Interessante, né? Só que lá a criminalidade é quase zero. E aí a gente foi perguntar, né? Porque aqui uma das questões é, você vai num país diferente e fala assim, você pode sair à noite sozinho, sem se preocupar? Aqui não, né? Aí eles falaram o seguinte, o nosso guia, esse país é animista, é uma filosofia espiritual, né? Que leva em consideração o karma, e eles levam tão a sério que a má atitude gera karmas que eles se disciplinam socialmente. Olha que interessante. Agora vamos colocar para nós. Lá pela década de 80, né, o Papa veio ao Brasil, acho que foi a primeira vez, né, se não me engano. E aí ficava aquele senso, nossa, o Brasil é o país mais católico do mundo naquela época, né? Eu acho que hoje já mudou esse senso. É o país mais católico do mundo. E a gente tinha um orgulho muito grande de dizer que a nossa sociedade, a nossa população era tão religiosa. Mas aí a gente pergunta, se nós somos tão religiosos, por que nós somos tão violentos? Se nós somos tão religiosos, por que somos tão apegados aos bens materiais?
Se estamos tão religiosos, assim, espiritualizados, por que que a gente sofre tanto com mentira, com perturbações morais, com vício da sexualidade? Por quê? Tem crescido muito o vício nas pessoas mais velhas, né? A gente comenta isso, vira e mexe, né, que o índice de consumo de cocaína para pessoas acima de 70 anos é uma coisa absurdamente escandalosa. Por quê? Por que isso está acontecendo? Né? Por que o vício do jogo se tornou uma constante? Por que a gente perde, às vezes, a nossa harmonia? Vocês me desculpem que eu sou cheia de historinhas. Mas teve um caso verídico, né, de um senhor frequentando uma certa igreja. Né? Esse senhor tinha a sua vida estabilizada, mas uma vida simples. Tinha a sua casinha, né, morava com a sua esposa, os filhos já tinham ido para o mundo. Né? Só que na igreja, às vezes, o orientador que estava ali fazia uso da sugestão moral duvidosa. Olha, aquele que muito dá, muito vai receber. É bonita essa frase, porque veio do próprio Jesus. Não veio? Aquele que muito dá, muito recebe. Só que a gente não está falando de bens materiais. Jesus não veio apelar ao nosso consumo. Só que aí o que aconteceu? A arte do convencimento, da persuasão, mexendo com a ambição desse senhor, ele falou assim: vou vender minha casa e vou dar tudo para a igreja. A princípio a gente pode pensar assim, que bonito, desprendido. Mas a intenção não era aquela. A intenção não é contribuir com a igreja para que faça assistência às crianças, aos idosos, aos necessitados. A questão de vender e doar tudo é porque ele ficou na expectativa iludida de que ele teria muitos mais bens materiais. Então vejam que a gente tem que tomar muito cuidado. Não tem que tomar cuidado? Então será que nós somos realmente pessoas que acreditamos em Deus? Se realmente acreditamos em Deus, nós mudamos aquilo que erramos. Se eu realmente acredito em Deus, eu vou fazer um esforço grande para vencer aquilo que é sombra em mim. Eu sou uma pessoa prepotente. Eu tenho que lutar para ser humilde. Eu sou uma pessoa invejosa. Eu tenho que lutar para ficar feliz com a felicidade do outro. Eu tenho que olhar as minhas brechas morais e realmente ficar uma pessoa agradável a Deus. Porque senão nós somos hipócritas. Não é verdade? E é por isso que a nossa sociedade padece. Todos os sistemas políticos, todos os sistemas são para a sociedade. Não é assim? Mas quando que não chega para a sociedade? Quando o egoísmo toma conta. Então, gente, que a gente não viva só na palavra, porque isso é fácil. Que a gente doutrine. Jesus tem outra frase maravilhosa, né? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em poder da tentação. Vigilância. A gente tem que vigiar as nossas intenções. Né? Porque o que faz diferença para Deus não é a aparência, é o que eu desejo, é a minha intenção. Às vezes um conselho está cheio de má intenção. Um conselho, que eu estou dizendo que eu quero consolar e amparar. Está cheio de má intenção. Então, vamos juntos, por favor. Lembra que a nossa saúde depende da nossa moral, não esquece disso. Não é a obra do acaso que fez a gente adoecer. Não existe isso. Não foi pouca sorte. Mesmo um acidente não foi questão de sorte. Né? Foi uma necessidade de parada na nossa vida para a gente ressignificar conceitos e valores. Desculpem, não consigo parar de falar. O tempo passa rápido. Não passa? Pela física quântica, hoje nós temos uma sensação de 16 horas no nosso dia. Não são 24. O ano está vindo. A gente estava dando Feliz Natal há pouco tempo. Já estamos finalizando fevereiro. E a vida vai fazer isso. Quando vai ver, a gente já está se preparando para voltar, para partir. E aí? O que a gente vai levar na nossa bagagem? A gente vai levar só lamentação, equívocos, arrependimentos? Ou a gente vai levar alguma coisa boa? Ótimo dia. Obrigada pela paciência. Vamos juntos. Por favor, descansa no silêncio. A gente vai começar o trabalho o quanto antes. Muito obrigada.